Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje vamos abordar a questão da evolução. Desde já recomendamos a playlist de vídeos sobre ensinamentos criacionista para o século XXI. Vamos neste vídeo responder a uma pergunta: existe alguma razão para crer na evolução? E o que você acha? Já pensou neste assunto? Infelizmente as escolas falam da evolução como um fato, mas a evolução é uma teoria. Primeiro, vamos ouvir um verso da Bíblia que fala sobre a razão. Ouça: vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 1 e versos 18, 19, 25. Deus quer se comunicar e falar conosco. Além disso, quer salvar a humanidade. Mas muitos ainda são rebeldes e não querem a verdade. Você está num canal que tem como objetivo refutar pensamentos ou doutrinas que não têm base bíblica, e para isso, precisamos aprender sobre Deus. Sem fé, amigos, o homem é perverso e mau. Todo o sofrimento que temos hoje é porque um dia o ser humano rejeitou Deus. Mas cabe aqui lembrar a você que nos assiste, que Dostoiévski escreveu: sem Deus, tudo é permitido e o crime é inevitável. Mas muitas pessoas agem sem fé e sem razão para negar as evidências sobre Deus. Mas ao mesmo tempo, ideologias e filosofias são criadas para substituir as verdades do cristianismo, ou seja, o ser humano, além de rejeitar o Criador, o ser humano agora cria falsos deuses. Quero chamar sua atenção: veja que isso é ter um falso Deus, e que depois da morte não poderá ser remediada. Somente a Bíblia tem a plena razão, mas a morte não é o fim da existência, mas é o passo para a eternidade em glória ou em tormento. Observe agora que a matéria não pode formar ideias e nem a vida. Somente uma causa inteligente e não física pode. Veja que a nossa mente não pertence à matéria e sim à alma e ao espírito que habitam temporariamente no corpo, onde o cérebro é apenas uma parte. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 6 e verso 5, Apocalipse capítulo 18 e verso 7, Provérbios capítulo 4 e verso 23, Lucas capítulo 24 e verso 25, Atos dos Apóstolos capítulo 8 e verso 37. Somos corpo, alma e espírito. Olha, estamos falando tudo isso para criar um fundamento para responder a nossa pergunta: existe alguma razão para crer na evolução? E você, meu amigo, tem alguma ideia? Bem, se você ainda não sabe o que é evolução, veja o nosso vídeo Evolucionismo não é ciência. Olha, vou te passar algumas informações que vão eliminar a teoria da evolução. Vamos começar falando sobre o DNA. Caso Darwin soubesse sobre o DNA, entraria em coma, porque as instruções para o desenvolvimento do corpo estão codificadas no DNA, e que o DNA não cria a informação nele contidas. Ou seja, o DNA refuta as ideias da evolução e de Darwin. É isso mesmo. Eu quero dizer com isso que o DNA não é produto de forças cegas ou mera obra do acaso. Isso não é. O DNA, amigos, é o manual de instruções de um criador. Mas mesmo com tudo isso, o ser humano decaído ainda continua a rejeitar Deus como criador. É claro que não existe razão para isso e nem para aceitar a evolução. Negar estas evidências é o cúmulo da loucura, e é justamente isso que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 18 até o 22. Ler: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
E é isso que acontece nos nossos dias. Mas a mente corrompida inventa e falsifica provas para sustentar o engano, isso é desonestidade. Para este grupo de estudiosos tudo é fruto de uma seleção natural, ou seja, esse grupo de estudiosos cria um argumento, mas não seguem as regras. Esperamos que neste vídeo você tenha certeza de que não existe evidência para crer na evolução. As únicas evidências que temos são aquelas que apontam para Deus. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. E lembre-se, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 13 verso 15.